O plenário do Senado aprovou agora há pouco, com 51 votos favoráveis e 10 contrários, o texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Como o texto foi modificado, a partir de agora, a matéria volta à Câmara para validação. Essa decisão autoriza a criação do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que terá a função de cobrar, fiscalizar e distribuir o imposto depois da implementação das mudanças no sistema tributário. O relator, o senador Eduardo Braga, acatou uma mudança no período de referência para o cálculo do valor da alíquota do novo IBS. Será considerada agora a janela entre 2024 e 2026 de arrecadação de ICMS e também ISS. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e o Nelson Kobayashi principalmente, e nós temos aqui uma novidade também em relação à Câmara. A Câmara acelerou a tramitação do pacote de segurança que aumenta a pena para os homicídios de policiais e cria punição contra o novo cangaço também. O presidente da Câmara conduziu a aprovação da urgência em votação simbólica. Queria perguntar para você, Vilela, em relação à reforma tributária, né? A reforma tributária andando, a gente chegou a comentar agora há pouco aqui, mas de qualquer forma houve esse avanço, mas volta para a Câmara. Pois é, Thiago, você vê que conforme nós falamos no início do jornal, a reforma tributária ela acaba sendo feita, mas existe uma tendência no Brasil para tornar tudo mais complicado e eu não duvido que logo mais a gente precise de uma nova reforma. Agora, o fato é que, conforme ela vai andando, alguns elementos eles vão demonstrando que acabaram ficando de lado na construção do texto que foi aprovado e precisa realmente de política, de muito bom senso para se discutir, para se evitar perdas. Quando se fala, por exemplo, da construção desse conselho, é importante se analisar qual vai ser a paridade, a representação dos entes, de uma forma que não haja perdas, especialmente pensando em termos de estados e municípios. O fato é que, de uma forma geral, em situações tributárias como essa, se pensa muito na arrecadação da União e se concede muito poder para a União. Mas os estados e municípios é quem tem que ter autonomia para poder trabalhar, para poder desenvolver as suas políticas e não ficar de pires na mão, dependendo daquilo que é decidido, deliberado na esfera federal. Eu vejo que, nesse sentido, conforme se concentra muito poder, se acaba fazendo um desserviço à descentralização que seria necessária para a estrutura tributária e administrativa brasileira. Pois é, Kobayashi, como é que a reforma tributária trata esse assunto, se essa discussão vai se dar nos próximos anos apenas? Olha, Thiago, eu gostaria de destacar essa regulamentação do Comitê Gestor do IBS, né? Porque, no meu ponto de vista, esse é o pior ponto da reforma tributária. A reforma tributária ela tem muitos pontos positivos, a simplificação, o imposto sobre valor agregado, isso é ótimo, mas o Comitê Gestor para gerir o IBS, esse é o ponto fraco, no meu ponto de vista, principalmente da maneira como estão fazendo. O CBS, que é a parcela do IVA que vai continuar indo para o governo federal, não vai ter muita mudança na sua administração, porque quem pagava COFINS, PIS, IPI para o governo federal continuará pagando para o governo federal e ele mesmo vai gerir. Agora, quem pagava o ISS para a prefeitura, esse dinheiro não vai cair mais no cofre da prefeitura, vai para esse comitê gestor, ou o ICMS para o estado, não vai mais para o estado diretamente, vai para esse comitê gestor. E qual é a alíquota, já que ICMS, ICS, cada prefeitura ou cada estado tem o seu? Veja só o que eles escolheram, vai ser o valor médio aí, de acordo com o cálculo de 2024 a 2026 e possibilitando o que a gente já tinha adiantado lá atrás, com que esse valor suba. Isso explica subida de ICMS e ICS, não para o que tem para entrar no caixa de agora, mas o que virá a partir desse IBS. Ou seja, é o ponto fraco. A gente vai ter municípios que arrecadavam muito, passando a arrecadar pouco, e outros que arrecadam pouco, passando a arrecadar muito. A gente pode ter aí um descompasso em relação a esse ponto específico da reforma tributária. Pois é, eu falei sobre a reforma tributária com os dois. Com você, Dora, eu vou falar sobre, rapidinho, a segurança pública. O próprio presidente da Câmara preocupado com essa pauta. E agora vem a urgência. O Congresso Nacional tenta dar alguma resposta para essa questão da segurança pública em meio a tudo que vem vivendo nos últimos dias, principalmente semanas? Olha, mas isso aí tem a ver também com a reforma tributária, tá? Porque é um pacote de pauta positiva. É isso que está acontecendo na política, porque o Congresso ficou super mal,
Aí colocaram para andar. Essa reforma tributária, ela foi aprovada o ano passado, e esse ponto que está sendo examinado agora, no último dia de setembro, começando outubro, desculpe, era algo que era para ter sido resolvido lá no primeiro semestre. Não foi porque a gente viu com que o Congresso ficou se ocupando. Então, agora é correr para colocar toda a pauta positiva, mas no escurinho do cinema passa fundo eleitoral de 5 bilhões. O combinado com o Supremo foi de não mexer no número de deputados, não recalcular, porque o presidente Lula vetou o aumento do número de deputados, mas o combinado do Alcolumbre com Luiz Fux, do Supremo, foi de só para valer o novo cálculo para 2030. Fica valendo agora o cálculo antigo em que ninguém perde nada. Ora, nesse meio tempo até 2030, a proposta de aumento de número de deputados certamente vai voltar na pauta. Então, é isso que a Câmara está fazendo agora, entendeu? Fazendo aí um painel de boas notícias para uma cortina de fumaça por aquilo que se convencionou chamar de passagem da boiada.